E olha, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de lei do marco temporal que trata da demarcação de terras indígenas. Isabela volta ao vivo para conversar com a gente, até explicar um pouco o que muda com a aprovação, porque tem impacto aqui no nosso estado, né, Isabela? Tem sim, Sabrina, e muda bastante, porque com essa aprovação de projeto de lei na Câmara de Deputados, isso interfere na questão de dias onde que os povos indígenas podem ficar, porque com esse projeto de lei exige que eles tenham que estar já, todo esse povo originário, no dia 5 de outubro de 1988, ou seja, eles precisam comprovar que estavam nessa terra demarcada no dia que foi criada e promulgada ali a Constituição Federal. E como que até o momento não há necessidade dessa comprovação por meio de uma data oficial, como é estipulado agora por esse projeto de lei. A votação aconteceu ontem e 283 votos foram a favor desse projeto, 155 contra e 1 se absteve. Dos deputados aqui de Santa Catarina, 14 a favor e 2 foram contras. Outras mudanças também, isso muda na autorização para garimpos e plantação de transgênicos dentro dessas terras indígenas, também a flexibilização da política de não contato de povos em isolamento de forma voluntária e também a possibilidade da realização de empreendimentos econômicos sem que os povos indígenas sejam consultados. Agora a gente vai acompanhar mais detalhes desse projeto de lei com o Márcio Vicari. Ele é o Procurador-Geral do Estado. Vamos ouvi-lo. O que se discute agora é uma eventual ampliação dessa área, que também não é recente. Então, todas as situações de áreas indígenas em Santa Catarina são mais ou menos consolidadas, com algum detalhe aqui ou ali, diferente de outros pontos do país em que efetivamente há conflitos. Em áreas tão variadas e tão grandes, isso é normal que haja uma diferença. A FUNAI tem o papel legal de defender os indígenas. Várias associações dos povos indígenas ontem se manifestaram contra a aprovação desse projeto de lei. Também nós tivemos manifestações, algumas partes aqui do nosso estado de Santa Catarina, com os povos indígenas, que fizeram o fechamento das rodovias, como na BR-101, lá em Palhoça, e aqui também teve uma organização em Araquari, mas não chegou a ter o fechamento ali da BR-280. Agora a gente vai acompanhar mais detalhes sobre o posicionamento do coordenador regional Litoral Sul da FUNAI. Vamos ouvi-lo. É inconstitucional em duplo sentido. Primeiro que para você modificar um artigo da Constituição, você tem que aprovar uma PEC. Né? Através de uma PEC você modifica qualquer artigo da Constituição, desde que ela não seja de um direito fundamental. A questão do artigo 231 é um direito fundamental, então ela não pode ser através de uma PEC. Então teria que ser uma constituinte para modificar esse artigo, né? Então, no meu entendimento, seria nesse sentido, né? Então, a tese do marco temporal, ela prejudica porque os indígenas já estavam antes de 88, né? Se você não tem um território, você não tem uma garantia de ter sustentabilidade, de que forma que você vai cultuar, né? No caso a cultura, né? Praticar a sua cultura se não tem seu território, né, garantido, né? Bom, vale lembrar que esse projeto aí de tramitação, ele já existe há cerca de 10 anos e passou por várias modificações ao longo de todos esses anos, né? Agora esse projeto de lei vai então para a votação no Senado. Sabrina, volto contigo aí no estúdio. Tá certo, obrigada, Isabela, por trazer mais essas informações para a gente também ao vivo com o nosso jornalismo aqui na NDTV.